Queridos amigos, queridos irmãos, hoje vamos trazer mais uma parábola do nosso Mestre Jesus. Esta é uma das parábolas mais conhecidas, mais citadas, e ela é sempre alvo de muitos estudos, de muitas observações, ainda que seja uma parábola muito simples na sua abordagem, na sua assertiva. Vamos então ao texto da parábola do bom samaritano. Levantando-se um doutor da lei, experimentou-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe, prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele, e chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-lhe sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-o ao hospedeiro e disse: Trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Veja, é uma parábola muito conhecida e muito comentada, porque é uma história, mas ela se inicia quando o doutor da lei, se aproximando de Jesus, tenta pegá-lo em alguma palavra. Eles estavam sempre fazendo perguntas com a finalidade de poder enredá-lo e levá-lo à morte. E então pergunta a ele qual seria o mandamento que levaria a pessoa ao reino dos céus. Ora, um doutor da lei conhece a lei, sabe os mandamentos, não necessitava, porém, de esclarecimento nenhum. Mas Jesus pacientemente lhe pergunta: Não lês tu a lei? Que te parece? Qual seria o maior mandamento? E ele responde com muita propriedade, dizendo: Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Veja bem,
Então ele explica: o amor a Deus vem de todo o coração. Ou seja, tu o amarás dentro de um devotamento envolvido nas emoções e no teu sentir, no dia a dia, em tudo aquilo que fizeres. Quando ele diz de toda a tua alma, ele explica que deve-se amá-lo como um espírito encarnado que sabe que está aqui provisoriamente e que é imortal. Aí ele acrescenta: de toda a tua força, ou seja, com muito esforço, com muita dedicação, nas atividades diárias, para com todos os semelhantes, para consigo mesmo, sendo ciente das observações daquilo que erra, naquilo que acerta e fazendo esforço para produzir a todo momento o seu melhor. E aí ele diz de todo o seu entendimento. Isso implica o uso da inteligência, o uso do conhecimento, o uso do estudo desta lei. Então, ele sabia exatamente como devia ser este amor a Deus, ao Criador em primeiro lugar. E acrescenta: e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, então, pergunta a ele quem é o próximo. E ele não sabe responder devidamente a esse questionamento, porque era um homem voltado para o estudo, voltado para o intelecto, mas também envolvido em questões de poder, de mando, e querendo apenas com o seu conhecimento pegar Jesus em alguma palavra errada para prendê-lo, para maltratá-lo, para levá-lo à morte. E Jesus então conta uma parábola bem simples, dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó e no seu caminho foi pego por salteadores que não apenas ficaram no desejo de roubar-lhe todos os bens, mas ainda o despiram da própria roupa, tiraram seu sapato, deixando numa condição de exposição pública, e ainda o machucaram, lhe bateram, deixando-o praticamente semi-morto no caminho. Além de arrebatar-lhe todos os bens, ainda usaram de uma violência ainda maior para com ele, que é coisa que hoje em dia nós vemos no dia a dia. Impressionante como há 2000 anos Jesus ponteou um tipo de atitude de bandoleiros, de ladrões, de salteadores, que não tiveram compaixão e usaram de violência. Aí o homem ficou lá meio morto e descia também pelo caminho um sacerdote. Um homem, portanto, dedicado a ensinar a religião às pessoas, à população, a julgá-los dentro do seu conhecimento, a exortá-los ao atendimento da lei e a exemplificar, ele deveria exemplificar aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. Mas viu o homem ali caído, despido, machucado, semi-morto, e passou de largo, como se nada tivesse acontecido. Vem um levita. O levita é da tribo de Levi, também entendido nas leis. E, como diz a palavra, né, ele fazia parte de uma das tribos de Israel. Mas ele também não se importou absolutamente com aquele homem caído, não teve a menor compaixão e passou de largo. E nisso vinha um samaritano. Ora, os samaritanos eram considerados inferiores pelos judeus, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos doutores da lei e pela população em geral.
eles eram menosprezados, eles eram humilhados, eles eram postos de lado. Jesus sempre nos seus ensinos escolhe aqueles escolhidos, excluídos, aqueles mais pobres, aqueles mais humildes, aqueles que eram considerados inferiores, para exercer as suas lições e seus exemplos. Nós vamos ver o cego de nascença, nós vamos ver a mulher adúltera, vamos encontrar Jesus enaltecendo a mulher que lavava com perfume os seus pés, enxugava com seus cabelos, molhava com as suas lágrimas, dizendo que sempre lembrariam o seu feito porque ela muito amou. Ele, em vez de aparecer por primeira vez à sua mãe, aparece a Maria de Magdala e não aos seus discípulos após a morte. Então, ele sempre tinha um olhar muito mais amplo, muito mais espiritual, e querendo transmitir esse conhecimento, esse olhar muito mais conhecedor das misérias humanas e das suas aleivosias nas suas lições. Então, ele escolhe justamente um samaritano para explicar quem seria o próximo. E o samaritano vem passando e percebe esse homem semi-morto. Então, ele vai até ele, pega alguns panos, amarra esses trapos, esses panos nas suas feridas, deita azeite, que o azeite era considerado algo sagrado pelos judeus, ungia aqueles que iam ser profetas, né? Avaliava a mediunidade e a capacidade através da unção com o óleo, e também o vinho, que era considerado e depois foi considerado como o sangue, né, do próprio Cristo, como a vida, como a alegria, como a dádiva. E também põe vinho sobre as suas feridas, veste-o com algumas das suas roupas, deita-o sobre o seu cavalo e vai levando-o em direção à cidade. Quando chega à cidade, procura uma hospedaria e fica com ele todo aquele dia cuidando deste homem para que ele se recupere da maldade que havia sofrido, dos seus machucados, dos maus tratos e da vergonha que ele havia passado, porque era um mal físico e também emocional. Dá 2 dinares, e eu me lembro que esses dinares era a cobrança de imposto por cada pessoa, que quando vem cobrar os impostos a Jesus, ele fala para Pedro jogar o anzol e pegar um peixe e encontraria 2 dinares para pagar o imposto por ele e pelo próprio Pedro. O que torna a coisa mais fácil do que hoje em dia, né? Que os nossos impostos chegam à metade de tudo aquilo que nós ganhamos com o nosso esforço anual. Mas voltamos lá, ele dá 2 dinares ao hospedeiro e diz, olha, cuida dele, que eu vou continuar minha viagem, e na volta, se ele tiver ali imposto gastos maiores, eu te pagarei. Então, era um homem conhecido pela sua lisura, pelas suas atitudes e pela sua palavra. A sua palavra era uma promessa que seria cumprida, como hoje em dia pouquíssimas vezes se vê. E aí, contando a história, mexendo com os brios do doutor da lei, colocando um samaritano como exemplo realmente de compaixão, de misericórdia, de amor ao próximo, ele ainda questiona: quem você acha que foi, que teve amor ao próximo nesta passagem que eu acabei de contar? E o doutor da lei é obrigado a reconhecer que fora o samaritano. Imagino como ele deve ter engolido em seco diante da armadilha que pretendia fazer e de todas as lições que recebeu com a parábola do bom samaritano contada por Jesus. Então, essa parábola para nós todos reflete
a nossa maneira de ser e de agir. O que me lembra uma história do Malbataan sobre o terceiro e último homem. Então, ele conta que um sheik estava com seu vizir, com seus ministros, com os membros da sua corte e se dirigiu ao salão de audiências para atender a população. E logo que ele chegou, ele observou 3 homens que estavam à frente dos outros que aguardavam para ser atendidos. O primeiro era um homem muito forte, musculoso, alto, com um porte imponente e cujos cabelos já estavam embranquecendo. E o segundo, ele percebeu que era um homem mais franzino, muito melancólico, enrugado, muito triste, tinha uma estatura mediana, mas trazia no olhar uma tristeza, uma profundidade que o impressionou profundamente. O terceiro era um homem forte e estava com muitas cicatrizes pelo rosto, pelo corpo, e demonstrava, portanto, que ele recebera muitos golpes durante o longo da sua vida. E então ele se dirigiu ao primeiro e disse: em que posso servi-lo? O que você deseja do divã real? O homem o saudou com muito respeito, desejando que Alá prolongasse a vida longa do rei, que ela fosse muito cheia de alegrias, de saúde, de benefícios. E pedindo licença, ele disse: eu sirvo a sua majestade há mais de 20 anos. Sempre fui fiel no meu dever, cumpri com todas as minhas obrigações. E sei que o senhor não teria motivo algum para ter queixas do meu trabalho. Eu me chamo Akrema e eu quero pedir ao senhor que me permita voltar para a minha cidade natal e viver tranquilamente os últimos dias da minha existência junto a um filho muito amado, porque eu estou muito cansado do trabalho que eu tenho executado. Eu estou muito cansado, Senhor, de matar. O rei ficou admirado. Quem era aquele homem que o servia e cuja missão era matar? Quantas pessoas ele já teria matado? Porque se via que era um homem forte e trazia na cintura uma espada muito potente, muito grande e muito forte. E ele disse: quem és para vires à minha presença com este pedido tão insólito? O Senhor baixou a cabeça e disse: Senhor, eu sou Akrema, o carrasco do reino, que executo as sentenças de morte que o Senhor emite ao longo da sua vida. O rei ficou muito admirado e pediu ao seu vizir que encaminhasse ele a uma caravana em que ele estivesse bem abrigado e desse dinheiro para que ele fizesse de uma forma agradável, com conforto, a sua viagem à sua terra natal. Dirigiu-se, portanto, ao segundo homem de olhar melancólico e perguntou: em que posso atendê-lo? O homem também saudou o rei com toda a deferência, inclinou-se diante dele, prostou-se no chão, dedicou-lhe palavras respeitosas e disse: Senhor, tal como a primeira pessoa que lhe fez um pedido, eu também gostaria
depois de muitas décadas de trabalho nesse reino, a seu serviço, eu ando muito cansado, ando muito triste, até mesmo melancólico, e gostaria também de me retirar para um oásis onde tenho uma família e onde eu quero passar os últimos dias da minha existência, porque já estou com idade e meu trabalho não é mais tão profícuo como era nos primeiros anos da minha vida, em que eu tinha tantas esperanças de ajudar tanta gente, de salvar tantas vidas. Aí ele diz: e qual é o seu trabalho? Senhor, eu estou cansado de ver morrer. Eu sou o médico da corte. O rei ficou admirado porque um não queria mais matar e o outro não queria ver morrer, embora tivesse salvado muitas vidas, mas a morte muitas vezes havia ceifado a vida dos seus pacientes. E ele sofria com esta perda e a perda dos familiares. E também mandou dar dinheiro e colocá-lo numa caravana que seguiria para Mossul. Chegou o terceiro, portanto, e disse: Senhor, eu saúdo com muita deferência, com muito respeito e com muita gratidão, porque sempre o servi com muita alegria e também obedeci o meu dever. Ele falou: você não vai me dizer que é como um dos dois, que está cansado de matar ou ver morrer? Ele diz: exatamente, Senhor. Eu ando cansado de matar e ver morrer. Eu matei muita gente e vi morrer muitos amigos e companheiros. Mas que coisa estranha, quem és tu? Perguntou o rei. E ele respondeu: Senhor, eu sou o soldado. Então, cada um de nós tem a sua posição na vida. E muitas vezes ficamos cansados da profissão ou da vida que temos. Mas o Rei Maior, que é o Pai, nos dá sempre o descanso no momento certo para que nós possamos usufruir com mais equilíbrio a sabedoria, a compaixão e o dever que executamos. Espero que vocês tenham gostado da parábola do bom samaritano.